mais uma edição do NTP Café. O tema de hoje é a cidade de Curitiba e, como a gente disse, principalmente, não é preciso falar-se muito sobre o que significa a cidade aí no universo do transporte. Mas não vamos falar sobre Curitiba, evidentemente. O tema geral é o transporte coletivo no país. Mas quem vai explicar qual é o objetivo temático central do papo de hoje é Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da NTP, que junto comigo vai conduzir o debate no dia de hoje. Participando por Curitiba, infelizmente o prefeito Greca não pôde comparecer hoje, de última hora ele teve uma agenda urgente. Em seu lugar, o estará substituindo-se na altura Eduardo Pimentel, vice-prefeito, formado em administração, pós-graduado em agronegócios e especializado em cidades inteligentes pela Fundação Getúlio Vargas. E ao seu lado, acompanhando neste encontro de hoje, os amigos Ogeni Pedro Maia, presidente da Urbis Curitiba, e Rosângela Batistella, superintendente de trânsito da Prefeitura de Curitiba. Então, eu passo a bola rapidinho para Cláudio de Sena Frederico, para ele nos dar aqui, em rápidas palavras, qual o espírito e o objetivo do encontro ANTP Café 2. Bom dia a todos. Bom dia, Eduardo, Rosângela, Ogeni. É um prazer contar com uma equipe tão qualificada hoje no nosso café. Eu diria o seguinte, o café, até mesmo o nome, né, foi escolhido para dar uma abertura para um novo método de buscarmos soluções para os problemas da mobilidade ou da imobilidade das cidades brasileiras. O café é um local que, diferente de uma aula, ou de um debate, ou de uma apresentação informal, e, por isso, a nossa impressão é que ele se presta mais quando todos estão do mesmo lado. Ou seja, nós estamos todos de um lado, que é tentando enfrentar as dificuldades para conseguir melhorar a mobilidade no Brasil, não só durante uma crise. A crise piorou muito a situação, mas o problema já existia antes, quer dizer, já existia uma luta desigual das cidades para conseguir recursos e conseguir soluções que atendessem e satisfizessem aos seus usuários. Então, no fundo, nós estamos tratando disso. A ideia do café é ser repetido todo mês e sempre buscarmos as administrações municipais para conversar sobre isso. Então, basicamente, o que eu queria dizer é isso. É uma coisa informal, por isso nós estamos todos, nos chamamos Eduardo, Rosângela, Ogeni, Alexandre, Cláudio. É realmente um espaço informal para conversar a respeito de uma dificuldade muito grande que as cidades enfrentam. Então, basicamente, é isso a abertura. Mas então, começando com a provocação ao Eduardo Pimentel. É possível, Eduardo, ter um transporte público de qualidade semelhante ao que se vê nas grandes capitais do primeiro mundo, financiado apenas pela tarifa dos que pagam por ele? Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui hoje. Trago primeiramente o pedido de desculpas e o abraço do nosso prefeito Rafael Greca, que infelizmente teve uma agenda agora pela manhã, e que daqui a pouco vou me encontrar com ele, então talvez um pouquinho antes do final também tenha que me ausentar, mas estamos aqui e eu quero cumprimentá-lo, Cláudio, vice-presidente da NTP, o âncora do nosso evento, desse café, esse bate-papo de aprendizado mútuo entre nós todos. Quero cumprimentar o nosso mediador, o jornalista Alexandre Elege. Estou aqui acompanhado comigo os maiores especialistas de transporte e mobilidade da cidade do Paraná, da cidade de Curitiba do Paraná e também do Brasil, que é o Ogeni Maia, está aqui comigo, nosso presidente da Urbis, a Rosângela Batistella, que é a nossa secretária de trânsito da cidade de Curitiba, e também da Cibele Dias, que é a assessora aqui do gabinete do prefeito Rafael Greca.
É um prazer conversar com todos, né, com todos os secretários, todos os profissionais que nos acompanham nesse dia de hoje, e dizer que todos nós estamos no momento um desafio muito grande, né? Como falou Cláudio, a pandemia ela veio para nos dar mais um desafio. Eu não tenho dúvida de que o maior desafio e também a maior oportunidade que nós temos atualmente, os gestores públicos municipais, é no transporte público, é no transporte coletivo da cidade, porque ela já vinha num momento difícil antes da pandemia e na pandemia da mesma forma. Nós aqui, que antes da pandemia tínhamos um movimento diário de mais de 1 milhão de passageiros por dia, de repente nos vimos com menos de 200 mil passageiros diários, né, no nosso ônibus. E agora, com alguns aumentos de queda, hoje, atualmente, nós temos 80% da frota na rua, em algumas linhas 100%, e 50% de passageiros, né? Isso com a gratuidade, né, também. Então, você fica com uma conta difícil de fechar, e nós queremos, todos nós, entregar para os passageiros e para os cidadãos da nossa cidade um serviço de qualidade, com segurança e pontualidade. Então, respondendo a pergunta, nós todos queremos qualidade, claro, mas hoje todos temos dificuldade de manter essa qualidade somente com o valor das passagens. É necessário, nesse momento, uma discussão nacional em torno do transporte público, que está na cidade, está na ponta. É necessário um subsídio, para nosso entender, municipal, claro, um subsídio estadual, também em alguns casos, e também um subsídio federal. Lembrando, com todo respeito aos governos estaduais e ao governo federal, que as cidades têm um papel muito importante, as pessoas moram aqui. No caso de Curitiba, por exemplo, nós somos uma cidade metropolitana, como todas as capitais, com 29 municípios. Na nossa região metropolitana, 9 municípios do nosso anel central, no nosso anel conurbado, que é o primeiro anel, que faz um transporte coletivo diário, que muitas pessoas moram nesse anel e vêm trabalhar na cidade. E agora, na pandemia, reforçou, porque muitos profissionais de saúde faziam esse caminho diário. Então, nós temos um entendimento de que é necessário dar um transporte coletivo de qualidade. Sim, não só o recurso que vem das passagens, mas sim um subsídio municipal, estadual e também federal. É importante, e é o nosso pedido, que o governo federal também tenha. A gente sabe que muita gente está com essa discussão em mente, mas que ocorra um subsídio federal de alguma forma, que a gente possa discutir entre as cidades, com a Frente Nacional do Prefeito, com a NTP, como que a gente consegue trazer subsídio para os grandes centros da população do país. Alguma observação, Cláudio? Eu tenho uma observação. A observação, mais ou menos, é o seguinte, Eduardo. A dificuldade, justamente, é que esse tipo de, vamos chamar assim, complementação, até agora, algumas prefeituras têm feito retirando recursos do seu próprio orçamento, tirando de uma coisa, cobrindo a outra, um lençol curto, vamos dizer assim. Então, E a outra questão é que essa cobertura não é estável, quer dizer, ou seja, é um esforço que se faz e não existe uma fonte de recursos específica para isso, uma fonte estável e tudo mais. Quer dizer, a pergunta aí fica exatamente essa. Você consegue enxergar alguma coisa que pudesse ser uma solução estável, ou seja, que tivesse uma fonte que cobrisse uma diferença prevista? Não é nem sequer a diferença que está havendo hoje, que é uma diferença de emergência, mas assim, a diferença das contas que normalmente acontecem, e ter uma cobertura permanente a partir de uma fonte nova, não retirando de um orçamento existente. Claro. Então, sim, boa pergunta, né, Cláudio? E realmente nós não acreditamos também que seja o subsídio simples e puro, né? Também não adianta colocar muitos milhões e não ter um trabalho que envolva uma melhora nesse sentido. Então, nós acreditamos que o subsídio é importante, sim, que ele entre nos orçamentos do governo público, mas, por outro lado, há que ter modernizações no
sistema, né? E a gente defende muito isso. Eu queria rapidamente dizer o que nós fizemos na pandemia, que foi um trabalho muito forte, um relacionamento transparente, de respeito com as empresas que prestam serviços, que há esse bom relacionamento. Nós conseguimos passar pela pandemia sem nenhuma greve, né, sem nenhuma paralisação, porque nós, em respeito aos que prestam serviços, fizemos um regime emergencial nesse tempo, que foi renovado e ele vale até junho desse ano. Foi retirando o lucro e a amortização do contrato, transformando a forma que é remunerada, que hoje é por passageiro, transformando por quilômetro rodado. Com isso, nós conseguimos diminuir os custos, né, da tarifa técnica, para que a gente pudesse manter o sistema funcionando, o sistema equilibrado. Isso foi uma forma que nós fizemos. Teve que passar uma lei na Câmara Municipal por 2 vezes, e os vereadores, com muito debate transparente, os vereadores entenderam que era importante, foi aprovado a primeira vez, depois foi renovado esse incentivo de emergência, que foi importante, esse regime emergencial do transporte coletivo. Então, isso fez que a gente tivesse um equilíbrio agora nesse momento de pandemia. O que nós precisamos fazer? É trabalhar, por exemplo, em Curitiba, aqui nós estamos trabalhando muito forte com uma nova matriz energética nas nossas estações, tudo nos nossos terminais. Agora nós vamos começar desde já uma parceria também, não só um investimento municipal, uma parceria com a Copel, que é a nossa companhia de energia elétrica do Paraná, transformando nossos terminais, começando pelos principais e maiores, que é o terminal da rodoviária, depois o do Pinheirinho, do Boqueirão, do Cândida, onde há o maior número de pessoas, transformando em painéis solares. Você trazendo assim uma diminuição. Duas coisas. Primeiro, já um exemplo de novas energias renováveis que a cidade de Curitiba defende tanto e tem investido, e também uma economia na nossa conta de luz, que chega, eu estava conversando com o Geni aqui um pouco, a R$700 anuais, mensais, que nós podemos economizar só na energia que disponibilizamos nesses terminais. Então, é uma forma de a gente começar a economizar em tudo. Também, uma discussão que precisa ser feita são as novas formas de pagamento para evitar burocracia, evitar custos, como o Pix, o PicPay, o NFC, que são formas que podem ser, a partir de agora, colocados nos novos contratos. Nós temos um contrato vigente, que ainda vai mais 4 ou 5 anos, então, isso tudo tem que começar a discutir. E as integrações entre modais. A integração com a bicicleta, por exemplo, e os patinetes, que eram no ano passado e no ano retrasado com muita força, em alguns lugares tiveram dificuldade aqui, porque ela precisa ser encaixada com um planejamento. A bicicleta, agora, ontem nós tivemos uma conversa com a Clear Channel, que é uma das grandes operadoras de publicidade, terminais, pontos de ônibus do país, que atua muito forte aqui na cidade. Eles têm um projeto com bicicletas para que a gente atue nessa micromobilidade da ponta. É importante que também seja pensado como foi algumas coisas que foram arrumadas quando vieram as bicicletas da Yellow, por exemplo, e que você podia pegar em qualquer lugar e deixar em qualquer lugar. É muito bom, é prático, mas você acaba sofrendo com vandalismo, com algumas organizações. E nós temos pensado com estações de entrega, você ter trocas de entrega dessas bicicletas. Então é um pouco de cada coisa que cada cidade precisa ir vendo com a sua realidade do município. E Curitiba tem pensado principalmente, acho que o que fica, respondendo a tua pergunta bem claro, Paulo, é essa nova forma da nossa estação com novos climas solares e nos nossos terminais para já começar a economizar recursos de um lado. Posso continuar, Pelege, Alexandre? Vou continuar direto. Eduardo, eu tenho visto justamente, também ao mesmo tempo, algumas cidades com as dificuldades durante a pandemia de medidas, vamos chamar assim, de emergência, e depois sendo contestadas pela Justiça, ou pelo Ministério Público, ou pelo Tribunal de Contas, ou por alguém. Quer dizer, até que ponto a existência de uma nova legislação
quer dizer, uma lei federal, uma coisa nacional, uma política nacional baseada em cima de uma nova legislação e de novas instruções, não ajudaria a conseguir regularizar isso tudo. Quer dizer, ou seja, passada a emergência, hoje ainda já tem dificuldade e a gente está numa emergência. Passada a emergência, aí todo mundo vai dizer, bom, agora está tudo resolvido, né? Então não precisa mais nenhuma medida excepcional, não precisa mais nada. Então, até que ponto uma legislação federal, uma nova institucionalização da relação com a mobilidade, até que ponto isso ajudaria as cidades? Isso seria, acho que é fundamental, né? Porque ajuda bastante. Realmente, como você falou, Cláudio, a pandemia, se Deus quiser, ela está passando, né? Então, nós voltaremos com a quantidade de passageiros diário, né? A essa tendência. Mas os problemas continuam os mesmos de antes da pandemia, que nós já vimos que alguns lugares com linhas deficitárias que precisam ser remanejadas, com o sistema... Nós precisamos atualizar a legislação, isso é fundamental, fazer isso através do apoio da ANTP, da Frente Nacional dos Prefeitos, da Associação dos Municípios de Prefeitos do Brasil, com uma ação forte do governo federal, talvez do Ministério do Desenvolvimento Regional, para que a gente discuta esses avanços no sistema legal. É importante, por exemplo, esse sistema de regime emergencial que nós fizemos foi uma coisa que tivemos que fazer com rapidez, né? Sempre lembrando a transparência, sempre com cuidado também, e fomos questionados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, e fizemos isso em parceria com eles, para mostrando que teria que ter essa discussão com eles, para que os gestores, né, para que nós, gestores públicos, não fôssemos responsabilizados depois, né, isso é uma coisa importante. E eu queria falar mais uma coisa, que é o que ajuda a gente continuar viabilizando o transporte público, que é um serviço essencial, desde o início da pandemia foi essencial, e porque em si essencial. Nós temos discutido isso, começamos uma discussão aqui em Curitiba, região metropolitana, junto com o governo do estado, inclusive essa semana nós fizemos uma reunião, vamos chamar também em breve uma reunião técnica com os municípios da região metropolitana, os 29, porque hoje Curitiba, através do prefeito Rafael Greca, é o presidente da Associação dos Municípios de Curitiba e região metropolitana, que é a necessidade de uma construção de um consórcio ou uma agência do transporte coletivo metropolitana. Hoje nós temos aqui a URBS, que funciona muito bem, que tem seus desafios, mas é muito bem gerida pelos seus técnicos e pelo GENI aqui representado, e temos a Comec, que é o ente estadual que trata do transporte coletivo nas cidades da região metropolitana e dessa integração. Há necessidade, nós estamos nessa discussão, de fazer essa agência reguladora, um consórcio do transporte coletivo metropolitano, uma coisa só, com uma pessoa, com o governo do estado e a prefeitura e os municípios atuando em conjunto, sem que você tenha que pensar, porque hoje nós precisamos pensar no subsídio do transporte público de Curitiba, o subsídio do transporte público metropolitano, e com esse consórcio a gente pode pensar numa coisa só, como, por exemplo, funciona aqui o consórcio do lixo, onde cada município, dependendo do seu tamanho, da sua contribuição com o lixo gerado na região metropolitana, paga portal, né? E funciona muito bem. E por coincidência, Curitiba também nessa gestão é o presidente também por ser o maior gerador de lixo. E a ideia de se fazer isso, que cada município, por exemplo, Curitiba, com a sua porcentagem no transporte, o seu pagamento. O Estado com um pedaço, o governo federal com um pedaço, o município de Colombo, São José dos Pinhais, Araucária, por exemplo, que são municípios grandes e grandes geradores de fluxo, com o seu pedaço. Então, isso são coisas que precisam avançar. Nós achamos que esse é um caminho bom, iniciamos esse processo, ainda não temos prazo, mas queremos rapidez nessa constituição desse consórcio metropolitano. Cláudio, mas essa é uma solução que, caso a região de Curitiba consiga chegar a ela, infelizmente a gente sabe que isso não pode acontecer em outras regiões metropolitanas, ou até mais, talvez não sirva para outros municípios que não tenham a mesma força política ou, pior ainda, não tenham a mesma força econômica.
Como é que fica, então, uma solução de caráter mais nacional? A minha sensação é o seguinte: primeiro, terminando um pouco esse negócio, devido à minha experiência passada de sofrer o problema metropolitano, vamos dizer assim, eu diria o seguinte: aquele ditado que diz que alguém só é solidário no câncer, assim, quando chega na hora do lixo, é mais fácil porque ninguém quer o lixo. Quer dizer, o lixo, ninguém quer ser dono do lixo, ninguém quer levar o lixo para casa. O lixo é um problema que você quer se livrar dele, né? O problema da mobilidade é mais complexo, mais complicado, porque o que a pessoa quer mobilidade, quer recursos para mobilidade, e o que falta é esse espaço entre o que as pessoas podem pagar e o que custa ter um bom serviço, né? Mas, de qualquer jeito, eu espero que vocês consigam resolver esse problema, porque esse é um problema muito importante e eu sei, venho acompanhando há muitos anos. Às vezes está tudo colaborativo em Curitiba, às vezes não está colaborativo. Então, é preciso realmente caminhar para uma solução definitiva e estável, vamos dizer assim. Mas, de qualquer jeito, ainda o problema que eu vejo será que uma solução do tipo Fundeb, quer dizer, a educação acabou tendo uma solução através do Fundeb. Criou-se um recurso nacional da onde todos os municípios podem ir lá e se candidatar, regras de candidatura e tudo mais, regras de qualidade. Mas será que não está faltando alguma coisa desse tipo em termos da área de transporte? Eu acho que sim. Acho que isso precisa ser discutido, né, Cláudio? Essa foi o que nós falamos no início, a gente sabe que é um sentimento de várias cidades. É claro que nós estamos num momento político importante e bom aqui em Curitiba, que é um alinhamento bom dos entes públicos, então, que nos visa, não só na região metropolitana, Curitiba, governo do estado e também o governo federal, que nos visa essa possibilidade da criação do consórcio para a gente começar a facilitar, a melhorar essa discussão. Mas, como você falou, diferente do lixo, o transporte público é uma necessidade muito forte, proeminente, todos precisam o tempo todo, e acho que é isso que precisa entrar em pauta. Eu acho que as grandes discussões nacionais em torno das cidades, nos estatutos das cidades, é focar um tópico, talvez um tópico importante, prioritário, no transporte coletivo. Como que, se a criação de um fundo, se a criação de um programa em que os municípios também tenham que atingir regras pré-estabelecidas, né, pelo governo, do que fazer para conseguir receber esse recurso, seja uma modernização na frota, seja começar a mudar a matriz energética dos ônibus, ou seja, você ter uma qualidade de pontualidade para conseguir receber esses recursos. Esse exemplo que você deu do Fundeb é um bom exemplo, porque é um recurso garantido que a educação nossa recebe, nós sabemos que recebe, e eu acho que essa discussão precisa voltar. Tem o nosso apoio. Eu acabei de falar aqui da matriz energética, só para colocar mais uma coisa importante. Nós temos aqui acho que a maior linha de transporte que nós temos é o Inter 2, que é uma linha que circunda 28 bairros na cidade de Curitiba, e nós pegamos um recurso do BID, recurso internacional, que hoje as agências internacionais ela têm liberado recursos para municípios, principalmente, quando ela envolve alguma coisa do bem, por óbvio, para o bem da população, alguma coisa inovadora, alguma coisa de novas energias, e esse recurso, que dá quase 700 milhões de reais pelo BID, para investimento na nossa linha do Inter 2, que é para ter uma faixa exclusiva, sem perder a mobilidade do trânsito, para que a gente consiga colocar ônibus maiores, com mais passageiros andando nela, por óbvio, e diminuindo o tempo, né? Nós vamos ter agora o articulado, é o início da nossa mudança da matriz energética com o articulado elétrico, né? Nós temos um tempo longo para isso, 20 anos, se eu não me engano, para pagar e para que os ônibus comecem a ser remanejados, mas é uma forma de uma nova matriz no transporte coletivo de Curitiba e do Brasil, que é aos poucos mudar para o transporte, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que o ônibus elétrico é mais caro, mas é uma forma de você começar uma nova discussão. Mas voltando à pergunta e à discussão,
Deixa aberto aqui se o Jani quer fazer alguma colocação de que um Fundeb para o transporte público dos municípios e metropolitanos pode ser uma solução, e essa discussão tem que ser trazida para o âmbito nacional. Jani, você pode participar da conversa. Então, bom dia a todos, né? Bom dia, Cláudio e Alexandre. Então, essa criação de um plano nacional de mobilidade seria, assim, muito importante para todas as cidades, né? Para que a gente tivesse pelo menos algumas diretrizes básicas, porque hoje todos estão perdidos, cada um faz como pode e não tem uma diretriz nacional. O governo federal ele tem ele tem se ausentado dessa discussão. Nós verificamos isso desde o começo da pandemia, até pelo subsídio dos 4 bilhões que viriam para as cidades e acabou não vindo. Nós somos, infelizmente, não tivemos esse recurso do governo federal, mas sim, eu acho que através da NTP, da NTC, da Frente Nacional de Prefeitos, eu acho que nós precisamos chegar ao governo federal para que a gente possa ter ou uma CID no combustível, porque se nós queremos priorizar energias renováveis, nós temos que taxar o automóvel, ou seja, o automóvel realmente nas cidades ele é prejudicial, ele é o grande vilão do trânsito, ele é o que dá o travamento da mobilidade, faz a poluição nas cidades. Eu acho que é importante essa discussão, mas nós precisamos de um canal no governo federal para que a gente possa, assim, nesse plano de mobilidade, que pelo menos o governo federal pagasse, então, as gratuidades, né, Eduardo, que ele nos impõe de maneira constitucional e que hoje representa até 20% do volume dos passageiros transportados. E isso, por exemplo, em Curitiba, seria o ponto de equilíbrio do transporte. Sim, bem lembrado pelo Ogeni aqui, é que as gratuidades, né, que são colocadas, né, pelos idosos, e isso é uma lei, e nós cumprimos, por óbvio, hoje em dia a população cada vez mais com qualidade de vida, né, que a população está tendo, nós temos mais pessoas, cada vez mais pessoas entrando na fase do idoso, então com mais gratuidade. Então isso é uma forma da discussão de que quem está pagando essa conta somos nós, os municípios, né? Seja na tarifa, mas pelo subsídio que nós colocamos dentro do nosso orçamento. Então essa é uma das discussões que precisam ocorrer também daqui para frente, para que a gente consiga achar essa medida de virtude na tarifa. E eu passo aqui agora para a Rosângela, nossa secretária de Trânsito, para fazer uma colocação também. Bem lembrado, bom dia a todos, né? Mas, também, Eduardo, na verdade, não só os idosos, né? A gente vê na questão até do pessoal dos Correios, por exemplo, que tem gratuidade, sendo que na área de trânsito, por exemplo, para você enviar uma autuação, uma notificação, uma imposição de multa, você paga e paga muito caro para os Correios. E ao passo que, né, os carteiros, todos eles têm gratuidade. A Polícia Militar tem gratuidade, então uma série de gratuidades que, como bem disse o Geni, se o governo federal, né, nos bancasse essas gratuidades, já seria para nós um alívio muito grande e uma melhora aí na questão da tarifa. Só complementando, né? Minimamente as gratuidades. Esse assunto daí eu já quase fui preso por causa disso quando eu era diretor do metrô do Rio, e que eu comecei a querer impor uma certa disciplina, ou seja, que esse pessoal que tivesse gratuidade, pelo menos viesse já com bilhetes, mesmo que fossem bilhetes gratuitos, que já alivia, pelo menos, a operação, né? Eu quase fui preso por causa disso, de forma gratuidade é uma coisa. E eu também, claro que eu não estou acreditando que essa reclamação em relação à gratuidade dos idosos está dirigida diretamente a mim, né? Mas, em todo caso, deixa eu acrescentar uma coisa interessante aqui. As pesquisas que são feitas sobre a pergunta fundamental, aliás, essa semana eu publiquei um artigo no site da NTP exatamente sobre o que traria os passageiros de volta, que, no fundo, é aquela velha questão de perguntar a eles o que vocês querem, quer dizer, o que é mais importante, etc. E, inevitavelmente, isso já está ficando até chato, porque essa pesquisa acaba sempre dando mais ou menos a mesma coisa. Ou seja,
fundamentalmente, as três coisas principais estão ou na área de preço, e o preço é o campeão. Aliás, ele só deixou de ser campeão durante a pandemia, mas, enfim, o preço geralmente o campeão, e o outro é tempo. Tempo na forma de ficar esperando demais no ponto, ou então ficar viajando tempo demais, ou ficar sem saber quando vai chegar o ônibus, mas isso tudo está relacionado com as incertezas ou as certezas negativas sobre o tempo, né? Aí depois vem aqueles outros, por exemplo, o ônibus está cheio demais e o problema da segurança. Aí vem os outros também, né? Embora muitos desses outros, lá no terceiro grupo, são, às vezes, as coisas que a imprensa mais fala a respeito. Quer dizer, a imprensa muitas vezes fala, não, é porque os ônibus são muito sujos. Bom, isso está lá na rabeira das pesquisas, então é curioso. Mas o fato é o seguinte, o preço, então, e aí entra novamente a questão seguinte, não é uma diferença pequena, quer dizer, não é uma questão de, assim, para que os passageiros usem mais o transporte público, não só voltem a usar, mas amem o transporte público, ele precisaria ser, vamos dizer assim, metade do preço que ele é hoje. Então, aí nós estamos falando sobre um problema sério, seríssimo. Quer dizer, esse problema de ter um fundo passa a ser catastrófico. Quer dizer, tem que ter fundo e tem que ter fundo forte. Porque para a gente poder ter metade da tarifa que nós temos hoje, e isso faria uma diferença fundamental nas cidades, o que vocês acham disso? Quer dizer, essa questão. Cláudio, eu vou responder, eu discordo um pouco dessa questão do preço, porque o preço, quando a gente precifica as coisas e coloca preço, a gente não está dizendo que o serviço tem qualidade, porque ele tem um preço. Eu acho que a gente tem que entregar valor para as pessoas. Então, o valor do transporte coletivo, ele está, primeiro, no conforto que você dá para a pessoa que está sendo transportada. Ou seja, uma pessoa de terno não pega ônibus às 7 horas da manhã porque vai sair todo amassado e amarrotado. Então, se nós tivermos ali maior oferta do que a demanda existente, você tem a qualidade do transporte coletivo, que as pessoas pagariam o valor necessário para andar com qualidade. Então, eu acredito que o conforto, a qualidade do transporte são fundamentais para as pessoas, para que elas voltem a utilizar, para que a classe média volte a utilizar. O transporte coletivo, ele só volta a ser bom, assim como a educação só volta a ser boa, quando a classe média passa a utilizar, não somente os mais pobres, os desvalidos. Nós temos que ter qualidade para que as pessoas de classe média, classe alta, possam utilizar o transporte. É assim que acontece nos países desenvolvidos. Então, o preço é quando você está com um serviço de baixa qualidade. O valor é quando você entrega um bom serviço e as pessoas pagam pelo bom serviço prestado. Eu acredito muito nisso e acredito que se nós tivermos ali uma oferta maior do que a demanda, acredito que se nós conseguíssemos, dentro dessa rede de subsídios, dentro dessa rede do consórcio metropolitano, ou seja, se nós tivéssemos um programa nacional de mobilidade, nós conseguiríamos ter um transporte eficiente, de qualidade, e as pessoas, então, deixariam seus carros em casa e passariam ao transporte coletivo. É o que eu penso. Não, realmente tem razão. Eu acho que o preço é importante, sem dúvida, que seja um preço justo, que contanto que a gente entregue uma qualidade, o conforto, a segurança e a pontualidade, né? Sem dúvida nenhuma, a pessoa que vai usar o transporte coletivo, eu acho que pensa nisso também. E nós temos o grande desafio, porque o transporte público, por mais que a gente trabalhe na hipótese, nós temos trabalhado, da integração com outros modais, seja o car sharing, seja a bicicleta, seja, nós estamos investindo aqui em mais 200 quilômetros de ciclovia, seja o patinete, seja várias outras ações de mobilidade, de integração, o transporte coletivo ele vai permanecer sempre, porque é um serviço essencial e não tem como não existir. E o nosso desafio é trazer novamente os passageiros para dentro do transporte coletivo para que ele se torne viável. Como foi falado aqui no início, nós trabalhamos sim por um subsídio integrado entre município, estado e governo federal. Acreditamos que é importante o governo federal entrar nesse processo, porque é um problema nacional, mas óbvio que nós não queremos somente o recurso
queremos o recurso, mas sem nenhuma contrapartida. Nós queremos mostrar a contrapartida, que é procurar novas formas de financiamento, seja com os painéis solares, como foi citado aqui, trazer uma troca dos carros, né? Sempre ônibus novos, com qualidade, trazendo isso para a população. Então, há que ter essa discussão muito forte. Tem que ser uma das prioridades nacionais, como a reforma tributária é importante, a reforma trabalhista é importante, o trabalho do transporte coletivo é fundamental, porque senão, em algumas cidades já está tendo colapso, e em breve várias cidades vai acontecer isso, e nós não queremos que isso aconteça, porque a economia depende do transporte público. Então eu queria ver o Cláudio e Alexandre, em virtude dessa agenda do prefeito, eu também vou ter que sair um pouquinho antes, eu peço desculpas por isso, eu gostei muito do bate-papo, continuo aqui com o Geni, com a Cibele, com a Rosângela Batistella, e colocando Curitiba sempre à disposição dessa discussão, voltando aí com a volta da normalidade, com agendas físicas, né, presenciais aqui na cidade, para que a gente possa discutir e colocar Curitiba como uma das pioneiras, aí, uma das linhas de frente para a discussão do transporte público nacional, que precisa ser tratado sempre. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Agradeço, Eduardo. Muito obrigado. Se você quiser se retirar, a gente continua aqui conversando. Então. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço. Obrigado, Eduardo. Tchau. Bom, eu queria pegar um pouco, então, Cláudio, se você me permite, o rabicho aí de algo que o Eduardo falou e fazer uma nova provocação. Isso inclui você, né? Ele disse que ele citou a questão do valor e deu como exemplo o que acontece já nas grandes cidades. Claro, a gente sabe que, por exemplo, citando o caso de Londres, né, a gente sabe bem que andar de transporte público em Londres é relativamente caro, não é algo barato. Mas é algo que você paga e se sente, cada valor da libra que você pagou, você sente que ele vale a pena por aquilo. Mas, por outro lado, a gente não pode discutir o transporte público em separado da questão da cidade. Então, se a gente for ver a questão da cidade como um todo, a gente vai ver, por exemplo, que andar de carro nos grandes centros do primeiro mundo é, comparativamente a países como o Brasil, muito mais caro. A gente sabe que andar de carro no Brasil hoje é muito mais barato do que, por exemplo, comparativamente, andar de ônibus. E esse é um estudo que o Eduardo Vasconcelos, da NTP, já fez e já comprovou. E ele mostra, inclusive, a quantidade de subsídios que, às vezes, as pessoas não percebem nem enxergam, que são dados generosamente para o transporte individual. Então, fica uma outra pergunta. Nessa equação toda, quando se fala em trazer as pessoas de volta para o transporte público coletivo, não se tem que pensar também na contribuição que o transporte individual tem que dar para isso? Está lançado na mesa, né? Não quero monopolizar as respostas. Eu venho do setor automotivo, então eu sei que o setor automotivo ganhou nos últimos 20 anos subsídios aí para produção, para compra, financiamentos em até 100 vezes de carros, né? Então, isso tudo trouxe e barateou o custo do carro para as pessoas adquirirem. Não que as pessoas não devam adquirir seu carro, é um sonho de todo mundo adquirir um carro e tal. As novas gerações já não estão pensando mais assim. Então, eu acho que o foco nosso está muito nas novas gerações. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 20 anos que nem tirou a carteira de motorista ainda. Então, as novas gerações, elas estão desta maneira. E eu acho que a gente tem que preparar o sistema para que estas pessoas utilizem o transporte público, que é realmente o mais econômico, que é o mais benéfico para as cidades. Eu acho também que as montadoras, o setor automotivo faz muito lobby e tem representatividade no governo federal, coisa que acho que nós temos pouca ou em menor intensidade dentro do governo federal, dentro do público, né? Porque se nós tivéssemos
alguns incentivos para o transporte público, como a retirada de PIS e COFINS do transporte público, a retirada do ICMS, do próprio ISS das cidades. Só a desoneração de impostos no transporte público já nos traria um bom benefício. Não digo que essa é a solução única, mas eu acho que é o conjunto de tudo que se faz. Então, novas fontes de energia, ou seja, você fazer captação solar para você poder deixar de pagar as contas de luz dos terminais, estações, isso é um ponto. Redução de impostos na cadeia do transporte coletivo é outro ponto. Redimensionamento do sistema, evitando sobreposições de linhas, enfim, a integração metropolitana, cada cidade contribuindo dentro de um consórcio com o seu peso, ou seja, nós vamos diluindo os custos de maneira que no final das contas, a somatória de todas essas ações, ela nos vai ser positiva e a gente consegue chegar numa qualidade. Pode falar, poxa, isso é utopia, o Cláudio quase foi morto, falou que quase foi morto por pensar dessa maneira e tal, mas eu acredito no pensamento, porque o pensamento, ele é o que, e a gente externalizar este pensamento, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos com muitas pessoas ouvindo, as pessoas se movem daí para fazer alguma coisa. Eu acho que se a gente externalizar esse desejo, se a gente externalizar com força, se a gente conseguir maior representatividade, acho que a gente pode fazer grandes avanços no setor, principalmente porque agora, nesse momento de pandemia, isso ficou uma ferida exposta, né? Ninguém quer tratar, mas nós devemos, porque estamos à frente, nós aqui hoje que estamos debatendo, estamos à frente da mobilidade urbana. Esse é o nosso momento. Se nós não fizermos isso neste momento, temos esta janela de 1 ano para poder resolver as coisas, sair com um plano de ação efetivo, nós não conseguiríamos mais. A gente vai ter ali um sistema totalmente desmontado, um sistema entregue aí a iniciativa privada, que vem com aplicativos, que vem com tuk-tuk, que vem com qualquer tipo de coisa desregulamentada, e o poder público acaba perdendo a mão do negócio, porque a sociedade, quando ela é mais rápida que o poder público. Quando o poder público não é rápido o suficiente, quando ele não age com eficiência, a sociedade dá o jeito e faz as coisas acontecerem. Então, essa é a minha visão. Às vezes posso até ser um pouco, talvez, indelicado para alguns com essa visão, mas eu acho que se nós não fizermos isso neste momento, se nós não tivermos uma união muito forte neste momento, e aí eu cito, por exemplo, iniciativas aí de vários secretários para formar grupos de discussão para que a gente possa encorpar isso daí e chegar a algum o próprio café, este café aqui é um fórum de discussão. Acho que a gente tem que fazer muito mais isso, porque soluções vêm desse tipo de ação. Cláudio. Olha, eu gostei muito da conversa toda e acho o seguinte, eu levantaria uma coisa que tem sido esquecida muito, é o seguinte: o transporte público, como foi colocado aqui, ele precisa mudar também pelo lado do que ele oferece como serviço para ser mais atraente, né? E o transporte público tem abandonado uma série de coisas. Por exemplo, as pequenas viagens, as viagens curtas, foram, de certo modo, expulsas do transporte público. Ou seja, pela necessidade e a conveniência de uma tarifa única, essa tarifa única inviabiliza uma pessoa que vai fazer um pequeno deslocamento de 2 ou 3 quilômetros, ou sucessivos pequenos deslocamentos, idas e vindas, vai até o comércio mais próximo, etc., em benefício daquele que tem, a maioria, que tem que ir trabalhar lá longe e voltar para casa. Quer dizer, então, aí entra o seguinte, quer dizer, existem hoje soluções tecnológicas para você conseguir cobrar as tarifas de uma forma mais segmentada e mais, vamos dizer assim, cirúrgicas. Uma coisa que caminha na direção do MAS. Como foi citado também essas outras, vamos dizer, soluções espontâneas, vamos chamar assim, das bicicletas, da patinete,
e amanhã do velocípede elétrico, ou alguma coisa assim. De qualquer jeito, se isso tudo entra dentro de um panelão em que o usuário pode usar da mesma forma e com a mesma flexibilidade que ele usa hoje o celular, ou seja, ele entra num plano e daí ele usa uma série de coisas, e esse plano para as pessoas que necessitam pode ser subsidiado, e esse subsídio pode vir, por exemplo, da taxação do uso pelo carro da rua. Enfim, é um conjunto de coisas, ou seja, também, curiosamente, o transporte público está vazando por cima e por baixo. Ele vaza por baixo porque ele também não atende às outras necessidades de quem tem pouco dinheiro, porque a tarifa é muito cara para fazer pequenos deslocamentos. Ele vaza por cima porque as pessoas que estão em cima acham que ele não é confortável, ou que ele está muito cheio, ou coisa que vale. Então, vamos imaginar isso. Quer dizer, ou seja, no fundo, isso está ligado a uma pergunta que é a seguinte: como é que a gente transforma o problema do transporte público, em vez de ser um abacaxi para a prefeitura, numa coisa conveniente, quer dizer, numa vitória para a prefeitura? Como é que ela consegue moldar isso modernamente, de tal forma que se consiga retornar não só aquela questão dos ricos, mas também as pessoas que precisam de outras coisas, precisam de pequenas viagens? Posso falar? Pode e deve. Eu acho que nós, no começo da conversa, se não me engano, foi o Alexandre que falou na questão da legislação, né? Nós tocamos nesse assunto legislação. Então, nós tínhamos, por exemplo, em Curitiba, uma legislação que não permitia tarifas diferenciadas no município. Então, veja, nós tivemos que vencer uma barreira, mandar uma lei nova para a Câmara dos Vereadores para poder aprovar uma modernização da legislação aqui neste município, porque a legislação era de 1980 e já não atendia mais, não existiam aplicativos, não existia mais nada quando a legislação foi criada. Então, a modernização da legislação é o princípio de tudo. Se a cidade não tiver uma legislação moderna, atualizada, que possa contemplar todos os meios existentes e que fique aberta para outros meios também, porque a legislação, muitas vezes, ela faz contemplando o que existe atualmente e não olha um pouquinho para frente, porque podem surgir novas tecnologias que nós nem sabemos quais são, né? E que venham afetar depois essa legislação e tornar ela obsoleta. Então, lá em 2018, nós tivemos que fazer esse enfrentamento e modernizar a legislação para que a gente pudesse fazer modificações estruturais no sistema de transporte coletivo de Curitiba. Desde a implantação de bilhetagem eletrônica, sem cobradores, até mesmo tarifas diferenciadas, né, dentro da cidade. Pois bem, acho que, feito essa vencida a etapa de legislação, aí sim, estar aberto para as novas tecnologias. Mas muito importante é que o prefeito, o executivo municipal, ele tenha um entendimento que a mobilidade urbana da cidade é uma prioridade. Se o executivo municipal, se o prefeito não entender isso, pode ter qualquer coisa na cidade, pode ser que não vai para frente. Então, somente com a sensibilização dos prefeitos de que o transporte coletivo deve ser tratado como uma prioridade, que a integração das metrópoles ela deve ser tratada como uma realidade, nós temos o efeito de progresso. Caso contrário, o secretário de Transportes ele fica muito amarrado e ele não consegue desenvolver. Então, assim, se nós não tivermos, e graças a Deus aqui em Curitiba nós temos um prefeito, vice-prefeito que nos apoia integralmente no sistema de mobilidade, então, se nós não tivermos esse apoio, as coisas não andam. Então, é fundamental, começa por aí. A cidade tem que ter, na sua origem, no seu executivo, a vontade de fazer. Ótimo. Mais alguma questão controversa, Cláudio? Não, eu acho que eu diria que está naquele momento da festa que se a festa continuar, estraga.
Toda festa tem esse ponto, assim, né? Que ela vai crescendo, crescendo. Se o sítio exagerar na festa, estraga. Quer dizer, eu acho que foi uma conversa muito boa, e eu acho que é claro que nós não conseguimos esgotar todas as questões, mas a intenção não é essa. O café é muito mais um local de conscientização e de despertar o interesse do que um lugar onde as coisas vão ser resolvidas. Quer dizer, se a gente conseguisse resolver as coisas em cafés, a vida seria bem melhor, mas infelizmente não dá. E até porque também a gente tem um país que ele é bastante desigual, né? A gente sabe que a realidade de cidades como Curitiba, São Paulo, muitas vezes é bastante diferente de cidades até mesmo do interior desses estados e também de cidades do norte e nordeste do país. Então, a gente pretende, com esse NTP Café, passar por outras regiões também, até para que as pessoas percebam as diferenças e as dificuldades e, dentro desse panorama geral, consigam verificar o que é possível fazer que atenda a essa gama, a essa diferença, a esse mosaico de realidades diferentes, porque o problema é comum, né? Transporte coletivo que leve as pessoas da sua casa para o seu trabalho, da sua casa para o seu lazer, para o seu local de educação e ensino, principalmente. Bom, nós estamos nos aproximando do final, restam apenas 5 minutos. Eu acho que esse momento final seria interessante para você, Eugenie, você também, Rosângela, poderem fazer suas considerações finais e a gente poder encaminhar aqui o nosso ANTP para o finalzinho do ANTP Café, pedir a conta, que aí o Cláudio já se oferece para pagar, e a gente segue já para planejar o próximo item 3. E, claro, a gente está aberto aqui a ouvir sugestões de vocês para novos temas para que a gente possa abordar nos novos encontros. Eu acho que o Eugenie falou tudo aí com relação à questão do transporte. E eu, como superintendente de trânsito, eu sempre digo, né, que se o transporte for de qualidade, se a gente conseguir atingir a população, melhora muito o trânsito, né? Melhora para a gente que tem que fazer as ações no trânsito. Nós temos um código de trânsito brasileiro, né? Não existe um código de transportes, né? Então, a gente sabe que e essas diferenças aí que o Alexandre falou, né? Nosso país é tão grande, né? Cada um tem suas especificidades. Nós temos aí a questão dos aplicativos que vieram e que a gente não pode fugir disso, é uma realidade, né? Muita gente hoje usa também os aplicativos para nós no trânsito. Claro, eles facilitam esses deslocamentos, mas eles são desregrados, né? A gente não tem, vamos dizer assim, a nível federal, nós não temos nenhuma regulamentação, as cidades sofrem com relação aos embarques, aos desembarques, aos locais, né, eles acabam atrapalhando muito hoje o trânsito e acabam também, por sua vez, atrapalhando o transporte, né, Eugenie? Porque tira também o usuário do transporte, né? Então, eu acho que a gente tem que caminhar muito para tudo isso. A gente tem que ter um respaldo grande dos ministérios, do Ministério da Infraestrutura, do Denatran, do Contran. A gente tem que ter esses regramentos, né? E a gente tem as câmaras temáticas hoje que estudam tudo isso e que a gente precisa desse respaldo nas cidades. Nós hoje, assim, é só a título até de uma certa forma de desabafo, as cidades hoje que passam aí pelas questões de acidentes de trânsito, que agora a ABNT está chamando de sinistros, né? Porque acidente a gente sabe que é uma coisa que pode ser prevista, né? E a gente está com umas ferramentas aí na área vamos dizer, de fiscalização, de mãos amarradas, porque hoje nós temos uma resolução, por exemplo, que nos impede de usar radares portáteis para fiscalizar velocidades abaixo de 60 km por hora em áreas urbanas, onde a gente, né, até por uma questão de programa Vida no Trânsito, do Visão Zero, de reduzir esses acidentes, de reduzir mortes, a gente precisa dessas ferramentas para nos ajudar. Nenhuma cidade tem um contingente de agentes ou recurso suficiente para você ter uma fiscalização eletrônica fixa, por exemplo. Então, assim, eu acho que, infelizmente, a gente chegou num nível, assim,
eu digo por isso no trânsito, num nível onde a gente conseguiu reduzir muita coisa e a gente agora tem decaído em função de algumas, vamos dizer assim, alguns regramentos que existem no nosso órgão superior aí máximo e que nos deixa de mãos atadas. Então, assim, nós no trânsito precisamos muito dessa ajuda e precisamos da ajuda da Frente Nacional de Prefeitos, de que todos os secretários se unam para a gente conseguir isso, para que a gente, melhorando essas questões no trânsito, a gente consiga, vamos dizer assim, usar mais o transporte, né? Então, é só nessa forma que eu digo, nós temos um estacionamento regulamentado, por exemplo, aqui em Curitiba, onde a gente procura fazer com que a gente abre mais vagas para que esse estacionamento, e principalmente em determinadas áreas, ele possa, quem sabe, custar mais caro, uma área onde ele tem uma demanda maior, para que as pessoas pensem duas vezes em será que eu vou de carro ou eu prefiro usar o transporte para ir, por exemplo, da minha casa até o centro, onde eu sei que eu vou pagar mais caro esse estacionamento. Hoje nós não temos isso. Mas talvez seja uma forma, né, da gente poder fazer com que, eu diria até, de certa forma, é um pedágio urbano, né? A gente não tem pedágio aqui em Curitiba como tem em São Paulo, mas a gente pode fazer esse tipo de cercamento para que a gente possa voltar mais a usar o transporte e deixar o carro para o pessoal usar no final de semana, para fazer suas viagens, ou para aqueles que realmente precisam utilizar seu carro, porque eles vão trabalhar, vamos dizer assim, de outra forma, né, que no transporte não cobriria, né? Mas é isso, só uma opinião minha, como profissional da área de trânsito, aí, gestora da área de trânsito. Geni, suas palavras agora. Então, quero agradecer, então, o Cláudio, a você, Alexandre, a Rosângela, a doutora Cibele, e dizer que, realmente, esse momento é um momento que a gente tem que fazer a reflexão, acho que todos têm que fazer essa reflexão. Gostei muito de participar desse café, agradeço em nome do prefeito Rafael Greca, e acho que, efetivamente, ele cumpriu o seu objetivo. E nesse momento, quero dizer que nós precisamos, sim, ter toda a gama de conhecimento das pessoas, toda a contribuição para que a gente possa, juntos, num sistema colaborativo de pensamento, a gente consiga aí fazer alguma coisa em prol da mobilidade urbana. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também. Eu que agradeço a todos por participarem dessa segunda edição do NTP Café. Queria agradecer a Transdata, né, que foi a nossa apoiadora deste evento, aos nossos anunciantes e patrocinadores também, todos eles vocês podem acompanhar pelo banner que lhes foi enviado no nosso site da NTP. Queria também dizer às pessoas que encaminharam perguntas pelo chat do YouTube, Vitor Caparrote, de Rio Claro, além do Vitor, a Sandra Ramalhoso, o Camargo Hélio, o Robson Strengari, Fernando Portela, Nazareno Afonso, Pedro Correia, que a gente, infelizmente, pelo tempo muito curto, não teve condições de fazer as perguntas aqui, mas as perguntas terão muita utilidade, porque elas não só nos ajudarão a pautar os próximos NTP Café, como também serão encaminhadas para os presentes aqui, para que eles possam também tecer seus comentários e devolver para as pessoas que fizeram as perguntas. Eu encerro minha participação aqui e passo a bola para o Cláudio, para que ele possa encerrar a participação dele também. A minha participação é mais do que rápida. Obrigado a todos vocês, ao esforço de participar e ao prazer também de participar, e esperamos nos encontrar novamente em outros cafés da vida. Quem sabe até alguns reais, né? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Já estamos na parte da tarde, passamos do meio-dia. Obrigado, até uma próxima ocasião.